Olá, bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje a gente está debruçada sobre um material bem denso, né? E direcionado. Seleções do VAD-MEG-ENAM, um VAD-ME com preparatório para Exame Nacional da Magistratura. Isso mesmo. Temos aqui trechos cobrindo direito civil, processual civil, empresarial, constitucional, administrativo, formação humanística, direitos humanos e penal. Ufa! É bastante coisa, exatamente. A missão aqui é extrair o essencial desses textos legais, né? Focando naqueles artigos e temas que, assim, têm maior probabilidade de aparecer nas provas de magistratura, tanto federal quanto estadual. Uma revisão estratégica, então. É, uma revisão estratégica baseada exclusivamente nesse material que foi selecionado pra gente. Perfeito. Então vamos começar essa exploração. Bloco 1, Direito Civil e Processual Civil. Olha, o material já destaca pontos clássicos e também novidades. Por exemplo, a escritura pública lá no artigo 215 do Código Civil. Além dos requisitos formais básicos, o que chama a atenção, claro, é a força probante plena, que vem da fé pública, né? Mas tem uns detalhes práticos importantes. Quais, por exemplo? Tipo a assinatura rogo, para quem não sabe assinar, ou a necessidade de um tradutor público se a pessoa não conhece a língua nacional, sabe? Coisas que podem aparecer. Com certeza. E outro tema que sempre volta, né, é a assunção de dívida, ali nos artigos 299 a 302 do Código Civil. O ponto nevrálgico aqui, que eu acho que sempre rende questão, é a exigência do consentimento expresso do credor. Ah, sim, o expresso é chave. Sem isso, a assunção não libera o devedor original, né? E, atenção, o silêncio do credor, mesmo que ele seja intimado para se manifestar, é interpretado como recusa. Interessante isso, porque contraria a lógica de outros institutos, né? Exatamente. E por isso mesmo é um pega comum, sabe? Tem que ficar de olho. E falando em novidades, a Lei 14.711, de 2023, trouxe a figura do agente de garantia, lá no artigo 853-A do Código Civil. Essa é recente mesmo. Sim. Embora a fonte não detalhe o caput, os parágrafos que estão lá são bem reveladores. O primeiro, por exemplo, fala em execução extrajudicial pelo agente, o segundo no dever fiduciário dele, e o segundo, que eu achei bem interessante, cria um patrimônio de afetação para o produto da garantia. Isso é uma proteção importante para os credores, né? Exato. Parece uma figura criada para dinamizar a execução de garantias mais complexas, né? Tipo em operações estruturadas, talvez. Exato. Sem dúvida. É uma figura para a gente observar. Mudando um pouco. Para a responsabilidade civil, o artigo 944 do Código Civil, ele consagra o princípio da reparação integral. Isso é a base. Sim, mede-se pela extensão do dano. Isso. Mas o parágrafo único é essencial para a magistratura. A possibilidade de redução equitativa da indenização pelo juiz. A equidade. Exato. Quando houver uma desproporção assim, gritante, entre a culpa do agente e o dano. Isso exige uma ponderação bem delicada do julgador, né? Não é simples aplicar. Imagino. E no caso de homicídio, que está no artigo 948, a indenização inclui não só as despesas imediatas, tipo funeral, luto, mas também alimentos para os dependentes, né? E o cálculo leva em conta a duração provável da vida da vítima. É um cálculo complexo. Bastante. Já na usurpação ou esbulho, lá no artigo 952, a indenização tem essa dupla natureza: restituição mais indenização por deteriorações e lucros cessantes. E ainda tem aquela regra peculiar sobre o valor de afeição, se a coisa não puder ser restituída. Essa parte do valor de afeição é bem específica. Outro ponto que é complexo, mas assim, fundamental, são as preferências e privilégios creditórios. Artigos 955 e seguintes. Ah, isso sempre cai em concurso, né? A ordem dos créditos. Sempre. A hierarquia do artigo 961 é a chave. Crédito real prevalece sobre o pessoal, né? O pessoal privilegiado sobre o simples.
e o privilégio especial sobre o geral. Aí o artigo 964 lista vários privilégios especiais. Como custas judiciais. Isso, custas, despesas de salvamento, créditos por benfeitorias, materiais de construção, enfim. Entender essa ordem é vital em cenários de insolvência, recuperação judicial, falência. Faz todo sentido. Em direitos reais, os efeitos da posse de má-fé, nos artigos 1218 e 1220, são bem diretos, né? Responsabilidade pela perda da coisa, mesmo se for acidental. Exato. Salvo se provar que ocorreria de qualquer jeito. Isso. E direito só ao ressarcimento das benfeitorias necessárias e ainda sem direito de retenção. É bem restritivo. Sim. E o rol dos direitos reais no artigo 1225. Sempre bom revisar, né? Sim. Porque ele é taxativo. E ainda inclui as adições recentes, como o direito de laje e os direitos da emissão provisória na posse, que veio com a Lei 14.620 de 2023. Exato. Tem que estar atualizado nisso. E a uso capião, claro. Um clássico. A extraordinária, do 1238. 15 anos, né? Ou 10, se tiver pós-trabalho ou moradia. E o detalhe, independe de título ou boa-fé. Essa é a mais forte, digamos assim. Do 1242, são 10 anos ou 5 em casos específicos lá do parágrafo único. Mas aí precisa de justo título e boa-fé. E tem a possibilidade de somar posses, né? Accesse ao possessiones do 1243. O possuidor atual pode juntar o tempo de posse dos antecessores. Isso, desde que todas as posses sejam contínuas e pacíficas, e no caso da ordinária, todas com justo título e boa-fé, né? Entendi. No condomínio, uma inovação que eu achei bem interessante é a Assembleia em Sessão Permanente, artigo 1353, que veio com a Lei 14.309 de 2022. Ah, essa foi uma mudança prática importante. Muito. Se não tem o quórum especial exigido, a Assembleia pode ser suspensa e continuada depois, mas tem que seguir umas regras específicas. Tipo o quê? Tem que ter previsão no edital, tem que lavrar uma ata parcial, comunicar os ausentes, enfim, um procedimento para validar essa continuação. Isso resolve aquele problema prático de nunca conseguir os quórums qualificados, né? Com certeza, facilitou a vida dos condomínios. E, em direito de família, as causas suspensivas do casamento, no 1523, são um clássico de prova. Sempre cai alguma coisinha sobre isso. Impedem o casamento, por exemplo, do viúvo que tem filhos do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário, ou do tutor com o tutelado antes de saldar as contas da tutela. São hipóteses para proteger terceiros ou o próprio casal, né? Exato. E é importante lembrar das exceções que estão no parágrafo único, que permitem afastar algumas dessas causas se provar que não há prejuízo. Bom saber. Saltando agora para processo civil. A citação eletrônica, artigo 246 do CPC, que foi alterado pela Lei 14.195 de 2021. Agora é a regra, né? É a prioridade total. As empresas, em geral, têm um cadastro obrigatório. Tem um prazo de 3 dias úteis para confirmar o recebimento. E se não confirmar sem justa causa, tem consequência. Que seria? Multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e a citação vai ser feita por outros meios. Correio, oficial de justiça, até edital. Ou seja, agiliza, mas cria essa responsabilidade para quem recebe a citação eletrônica. É a modernização chegando com força no processo. E a tutela da evidência, do 311, um instituto poderoso porque independe de urgência, de periculo in mora. Isso é o diferencial dela. Total. As hipóteses são taxativas, né? Abuso do direito de defesa, aquela do inciso 2º que é muito comum, fatos provados por documento mais tese firmada em repetitivo ou súmula vinculante. Essa é forte. Muito. Pedido repersecutório em contrato de depósito. E a do inciso 4º, prova documental robusta contra um réu que não consegue gerar uma dúvida razoável. E nessas hipóteses I e 3 ainda cabe liminar, né? Antes mesmo de ouvir o réu. Exatamente. É uma ferramenta muito eficaz em certas situações. E o ônus da prova? Artigo 373. A regra geral todo mundo conhece.
Autor prova o fato constitutivo, réu prova o impeditivo, modificativo ou extintivo, mas o pulo do gato está na distribuição dinâmica. Ah, o parágrafo 1º, a inversão judicial do ônus? Isso. O juiz pode inverter se perceber que para uma parte é muito difícil provar e para outra é bem mais fácil, né? Por causa das peculiaridades do caso. Mas tem requisitos, né? Não é de qualquer jeito. Não mesmo. Tem que ter essa dificuldade excessiva de um lado e maior facilidade do outro. A decisão tem que ser fundamentada. E o mais importante, tem que dar à parte a chance de se desincumbir do ônus que recebeu. É a aplicação do princípio da cooperação e da paridade de armas, de certa forma. Essa flexibilização é um tema bem moderno e relevante para a magistratura. Com certeza. E a sentença, no artigo 489, o parágrafo 1º é quase um manual de como não fundamentar uma decisão. É verdade. Ele diz o que não se considera fundamentado. É muito útil. Tipo, só indicar a lei, sem explicar a conexão com o caso concreto, usar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar por que se aplicam ali, ou invocar motivos genéricos. Citar gêneros, conceitos universais ou tópicos. Ignorar argumentos da parte que poderiam mudar a conclusão, aplicar precedentes sem mostrar a semelhança com o caso ou deixar de aplicar sem fazer o distinguishing ou o overruling. Exatamente. É um checklist para a qualidade da fundamentação, que é essencial para a legitimidade da decisão judicial. Sem dúvida. No cumprimento de sentença para pagar a quantia certa, o artigo 523. As regras básicas. Intimação para pagar em 15 dias. Mais custa se houver. Isso. E se não pagar voluntariamente nesse prazo, incide a multa de 10% e mais honorários de advogado de 10%. É automático. E a impugnação, que é a defesa do executado nessa fase, artigo 525. O prazo é de 15 dias, mas conta depois que acaba o prazo para pagamento voluntário. Isso é um detalhe importante. E as matérias que podem ser alegadas são específicas, né? Falta ou nulidade da citação lá na fase de conhecimento, se o processo correu à revelia, inexequibilidade do título, excesso de execução. São hipóteses taxativas. Basicamente. Já os embargos à execução, do artigo 914, são diferentes. Eles são para execução de título extrajudicial. E são uma ação autônoma, né? Não um incidente como a impugnação. Exatamente. São distribuídos por dependência, autuados em apartado, e o mais importante, podem ser opostos independentemente de penhora, depósito ou caução. O prazo também é de 15 dias, né? Contado da citação, em regra. Isso, conforme o artigo 915, com as regras de contagem do 231. Certo. Indo agora para os juizados especiais. A Lei 9.099/95 dos juizados cíveis e criminais. No GECRIM, o procedimento é o sumaríssimo, né? Artigo 77. Sim, a ideia é a celeridade. Permite até denúncia oral baseada direta no TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, dispensando inquérito em infrações de menor potencial ofensivo se as diligências não forem imprescindíveis. E o recurso principal ali é a apelação para a turma recursal, formada por juízes de primeiro grau. Prazo de 10 dias, tanto para acusação quanto para defesa. Isso. E nos juizados especiais federais, a Lei 10.259/01. A competência é para causas de até 60 salários mínimos, né? Artigo 3º. E essa competência é absoluta onde tiver JEF instalado? Exato. Não dá para escolher ir para a vara federal comum se a causa for de competência do JEF. E outra regra importante. No JEF, em regra, só cabe recurso da sentença definitiva. Artigo 5º. Não cabe agravo de instrumento, por exemplo. Restringe bastante a recorribilidade. A ideia é a celeridade máxima. Para fechar esse primeiro bloco, a arbitragem, Lei 9.307/96. O ponto-chave é que ela se aplica a litígios sobre direitos patrimoniais disponíveis, artigo 1º. Certo. E um ponto que sempre gera dúvida. A administração pública pode usar a arbitragem? Pode. O parágrafo 1º do artigo 1º autoriza expressamente, tanto a direta quanto a indireta. Mas tem um detalhe crucial. Qual? A arbitragem envolvendo a administração pública será sempre de direito, nunca por equidade.
E tem que respeitar o princípio da publicidade. Isso está lá no parágrafo 3º do artigo 2º. Ah, boa observação. Uma adaptação necessária ao regime de direito público, né? Faz sentido. Exatamente. Bom, passamos então ao bloco 2, Direito Empresarial. O nome empresarial, artigos 1158 a 1164 do Código Civil. Tem umas regrinhas específicas para cada tipo societário, né? Sim. Na sociedade limitada, por exemplo, tem que ter o limitada ou LTDA no final. Se omitir, Aí a responsabilidade dos administradores que usaram o nome vira solidária e ilimitada. é uma sanção grave. Exato. Na SA, a denominação pode ter o nome do fundador ou de quem contribuiu para a empresa. E uma regra geral importante: o nome empresarial não pode ser alienado, vendido separadamente. Salvo se o contrato de venda do estabelecimento permitir, né? Artigo 1164. E isso tem essa exceção. E sobre capacidade empresarial do incapaz, artigo 974 do Código Civil. Ah, sim. Permite que o incapaz continue a empresa que ele herdou, por exemplo, mas precisa de representante ou assistente e de autorização judicial prévia. E tem uma proteção importante no parágrafo 2º. Os bens que o incapaz já tinha antes e que não têm a ver com a empresa não respondem pelas dívidas do negócio. Separa o patrimônio. É uma forma de proteger o incapaz. Falando em títulos de crédito, as duplicatas, Lei 5.474 a 68. Os artigos 2 a 4 trazem requisitos formais, regras sobre emissão única ou em série para venda parcelada. E a responsabilidade dos consignatários e comissários pela emissão e pagamento no artigo 4º. Certo. Agora um tema super relevante. Microempresa e empresa de pequeno porte. A Lei Complementar 123 de 2006. O Estatuto da MEP. Isso. Além dos limites de faturamento que definem quem é ME até R$ 360 mil por ano e EPP de 360 mil a 4,8 milhões, que estão no artigo 3º, o material destaca a figura do investidor anjo, artigo 61A. Ah, essa figura é interessante. Criada para incentivar o investimento em startups, né? Exatamente. O ponto principal: o capital que o investidor anjo aporta não integra o capital social da empresa. Ele não vira sócio. E quais as consequências disso? Ele não tem poder de gerência, não tem direito a voto, no máximo consultivo, e o mais importante, não responde pelas dívidas da empresa, nem mesmo em caso de recuperação judicial. Fica bem separado. Uma segurança para o investidor, né? O objetivo é atrair capital sem os riscos da sociedade. E a formalização é por um contrato de participação, com prazo máximo de 7 anos. E a convocação da Assembleia Geral, artigo 124, teve mudanças recentes nos prazos. Verdade. Pela Lei 14.195/21, a primeira convocação agora exige antecedência mínima de 15 dias e a segunda, 8 dias. E também consolidou a possibilidade de assembleia digital. E o quórum de instalação, no artigo 125, também mudou. Na primeira convocação, precisa de acionistas representando 14 do capital votante. Antes era mais, né? Era. Na segunda convocação, instala com qualquer número. Facilitou também. E uma garantia importante para os minoritários, o direito de eleição em separado de membro do Conselho de Administração. Artigo 140, parágrafos 4º e 5º. Sim, se acionistas com percentual mínimo de ações, ou NOPN, sem voto, se organizarem, podem eleger um conselheiro separadamente, garantindo representação. É um mecanismo de proteção. Com certeza. Bloco 3. Direito Constitucional. Ufa, aqui o campo é vasto. Começando pelos remédios constitucionais, no artigo 5º da Constituição. Os clássicos. Habeas corpus, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular. É fundamental dominar o objeto de cada um, a legitimidade ativa, quem pode impetrar o quê e para quê. Isso é básico para a magistratura. Sem dúvida. Ainda no artigo 5º, o material destaca outras garantias. Assistência jurídica integral e gratuita para os necessitados. Inciso LXV. A indenização por erro judiciário ou prisão além do tempo, LXV.
as gratuidades de registro civil, certidão de óbito e das ações de HC, HD e atos para a cidadania, LXC e LXVV. A razoável duração do processo, LXVV. A proteção de dados pessoais como direito fundamental, inclusive nos meios digitais. Inciso 69º, que veio com a emenda 115 de 2022. Muito importante essa. E claro, não podemos esquecer dos parágrafos do artigo 5º. O segundo, que diz que as normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata. E o segundo, a cláusula de abertura material, dizendo que os direitos listados não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios ou de tratados internacionais. Exatamente. Nos direitos sociais, artigo 7º, a lista é enorme, mas o que o material ressalta aqui? Aviso prévio proporcional, adicionais de risco, penosidade, insalubridade, periculosidade, assistência gratuita em creches e pré-escolas, O reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, o seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, a prescrição quinquenal para os créditos trabalhistas até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. E as várias proibições de discriminação, de salário, de função, por motivo de sexo, idade, cor, estado civil ou por deficiência, e a proteção ao trabalho do menor. e a liberdade sindical, no artigo 8º, pontos-chave. A associação é livre, não precisa de autorização do Estado, só registro. O princípio da unicidade sindical. Só um sindicato representando a categoria na mesma base territorial, que não pode ser menor que um município. A defesa dos direitos da categoria pelo sindicato, inclusive judicialmente. E a participação obrigatória dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Uma alteração constitucional recente e muito relevante foi na perda da nacionalidade. Artigo 12, seção 4º, com a redação da emenda 131 de 2023. Ah, sim, essa mudou bastante a regra anterior. Muito. Antes, a regra geral era que adquirir outra nacionalidade fazia perder a brasileira. Agora não é mais assim. A perda só acontece em 2 hipóteses. Quais? Ou por cancelamento da naturalização, por sentença judicial, por fraude ou ato nocivo ao interesse nacional, ou então se a pessoa fizer um pedido expresso de renúncia da nacionalidade brasileira perante a autoridade competente. Mas tem uma condição importante aí, né? Tem. Essa renúncia expressa só leva à perda da nacionalidade se ela não fizer a pessoa se tornar apátrida. É uma proteção contra a apatridia. Entendi. Então, a regra geral agora é a múltiplas nacionalidades, a perda é exceção e condicionada. Exatamente. Na organização do Estado, a divisão de competências, a competência legislativa da União, no artigo 22, é privativa e abrange as áreas mais centrais, né? Sim. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, trabalho, desapropriação, águas, energia, informática, telecomunicações, normas gerais de licitação e contratação para toda a administração. E agora, incluído expressamente pela emenda 115, proteção e tratamento de dados pessoais, inciso 36. Isso. E a competência comum, do artigo 23, aquela que todos os entes, União, Estados, DF e municípios exercem juntos. Exato. Cuidar da saúde, da assistência pública, proteger o patrimônio histórico-cultural, o meio ambiente, combater a poluição, fomentar a cultura, a educação, são tarefas de todos. Certo. E o regime próprio de previdência social, o RPPS, do artigo 40. Esse artigo foi profundamente alterado pela reforma da Previdência, a emenda 103 de 2019, né? Totalmente. As regras de aposentadoria voluntária, idade mínima, tempo de contribuição, cálculo dos benefícios, pensão por morte, acumulação de benefícios, tudo mudou muito. O foco foi buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, né? Com regras mais rígidas. Sim. E a estabilidade do servidor público, no artigo 41, o prazo para adquirir agora é de 3 anos de efetivo exercício após aprovação em concurso. E as hipóteses de perda do cargo. Além da sentença judicial transitada em julgado e do processo administrativo disciplinar, PAD, Agora tem também a avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Isso ainda depende de regulamentação em muitos lugares, mas está na Constituição. importante saber. No Poder Legislativo,
As imunidades parlamentares. Artigo 53. A inviolabilidade por opiniões, palavras e votos é a material. E tem a processual, foro por prerrogativa de função no STF. E a prisão só em flagrante de crime inafiançável, com a casa respectiva tendo que decidir sobre a manutenção da prisão. Isso. E as CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. Artigo 58, parágrafo 3º. Têm poderes de investigação próprios de autoridade judiciária, podem quebrar sigilos, convocar pessoas para depor, são criadas por requerimento de 1/3 dos membros da casa para apurar fato determinado e por prazo certo. E no processo legislativo, as medidas provisórias. Artigo 62. O presidente pode editar em caso de relevância e urgência, mas tem várias vedações, né? O parágrafo 1º lista. Não pode MP sobre matéria de lei complementar, direito penal, processual civil, eleitoral, organização do judiciário e MP. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento, salvo crédito extraordinário. Nem sobre matéria que já foi aprovada pelo Congresso e está esperando sanção ou veto. E tem a regra da anterioridade para MP que cria ou aumenta imposto. São limitações importantes. E o Poder Judiciário. As garantias da magistratura no artigo 95, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Autonomia administrativa e financeira dos tribunais, artigo 99. E a cláusula de reserva de plenário, do artigo 97. Importantíssima. Os tribunais só podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão especial. Impede que órgãos fracionários, como turmas ou câmaras, declarem inconstitucionalidade sozinhos. E os juizados especiais, mencionados no artigo 98, como instrumentos de acesso à justiça para causas de menor complexidade e infrações de menor potencial ofensivo. Sim, com um procedimento oral e sumário, buscando conciliação e transação. Passando para a tributação. A grande novidade é a reforma tributária do consumo, emenda 132 de 2023, e o principal destaque é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Artigo 156-A. É uma mudança de paradigma, né? Total. O IBS vai unificar o ICMS estadual e o ISS municipal. Ele é de competência compartilhada entre estados, DF e municípios. E a ideia central é a não cumulatividade plena, a tributação no destino. Exato. E terá legislação única em todo o país, para simplificar. Cada ente, estado ou município vai fixar sua alíquota por lei, mas essa alíquota, em regra, tem que ser a mesma para todas as operações com bens e serviços. Acaba aquela guerra fiscal de alíquotas diferenciadas. Salvo algumas exceções que a própria Constituição prevê, né? Para saúde, educação, alimentos. Sim, tem regimes favorecidos, mas a regra geral é a alíquota uniforme. A cobrança vai ser o somatório da alíquota do estado de destino com a do município de destino. É uma mudança enorme, ainda em fase de transição e regulamentação. Com certeza. E na ordem econômica, artigo 170. Os princípios fundamentais: soberania nacional, propriedade privada e sua função social, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente. Redução das desigualdades, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para micro e pequenas empresas. E o parágrafo único: livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização, salvo nos casos previstos em lei. E a atuação do Estado na economia. Artigo 173. A exploração direta de atividade econômica pelo Estado é exceção, só quando necessária para a segurança nacional ou relevante interesse coletivo. E quando o Estado atua via empresas estatais, EP ou SEM, ela segue um regime jurídico híbrido, né? O parágrafo 1º detalha: sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto às obrigações civis, comerciais, trabalhistas. Mas também tem que licitar, observar princípios da administração pública, ter mecanismos de transparência, governança, não podem ter privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. É um equilíbrio complexo. Fechando o Constitucional, Política Urbana, artigo 182 e 183.
O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é um instrumento básico para assegurar a função social da propriedade urbana. E se o proprietário não cumpre a função social, o poder público tem instrumentos para forçar o uso adequado do imóvel, né? Sim, aquela sequência: parcelamento ou edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo e, por último, a desapropriação-sanção com pagamento em títulos da dívida pública. E tem a uso capião especial urbana do 183. Área de até 250 metros quadrados, posse por 5 anos, ininterruptos e sem oposição, para moradia, desde que não seja proprietário de outro imóvel. Isso. No meio ambiente, artigo 225, direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e dever do poder público e da coletividade de defendê-lo e preservá-lo. O parágrafo 1º lista várias incumbências do poder público. Preservar a diversidade biológica, definir espaços territoriais protegidos, que só podem ser alterados por lei, exigir estudo prévio de impacto ambiental, IA/IAMA, para atividades potencialmente poluidoras. Controlar substâncias perigosas, promover a educação ambiental, proteger fauna e flora, vedadas práticas cruéis e a obrigação de recuperar o ambiente degradado para quem explora recursos minerais, parágrafo 2º. E, por fim, a proteção da família, criança, adolescente, jovem e idoso. Artigos 226 e 227. O 226 reconhece a união estável, a família monoparental, assegura igualdade entre cônjuges, gratuidade do casamento civil. E o 227 é fundamental, estabelece o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, uma série de direitos: vida, saúde, alimentação, educação, lazer, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de protegê-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta. Essencial para a magistratura da infância e juventude, mas também para todas as áreas. Com certeza. Bloco 4. Direito administrativo. Começando pela nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. Ela trouxe novos prazos mínimos para apresentação de propostas, lá no artigo 55. Variam bastante conforme o objeto e o critério de julgamento. Sim, tem prazo de 8 dias úteis para bens no pregão, mas pode chegar a 60 dias úteis para obras e serviços de engenharia especiais na concorrência. Tem que consultar a tabela do artigo. E as regras para alienações de bens públicos? No artigo 76, a regra geral é licitação, na modalidade leilão para imóveis, e exige autorização legislativa prévia para imóveis, mas tem várias hipóteses de dispensa. Como dação em pagamento, doação para outro órgão público, permuta, investidura, venda para outro órgão, alienação para fins de habitação ou regularização fundiária. E os procedimentos auxiliares da licitação, no artigo 78, credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, PMI, Sistema de Registro de Preços, SRP, são ferramentas para otimizar as contratações. Exato. E a formalização dos contratos, artigo 89, reforça que eles são regidos pelas cláusulas do contrato e pelos preceitos de direito público, mas se aplica supletivamente à teoria geral dos contratos e às disposições de direito privado. Um equilíbrio. Agora, a Lei das Estatais 13.303 de 2016, ela se aplica a empresas públicas e sociedades de economia mista, federais, estaduais ou municipais, que explorem a atividade econômica. E estabelece regras próprias de governança, licitação e contratos para elas. No artigo 30, por exemplo, trata da contratação direta por inviabilidade de competição. Certo. As hipóteses são parecidas com as da lei geral, mas com algumas especificidades. Fornecedor exclusivo, serviços técnicos especializados de notória especialização, como pareceres, auditorias, patrocínio de causas. E o artigo 69 lista as cláusulas necessárias que todo contrato da estatal deve ter: objeto, preço, prazos, garantias, penalidades, matriz de riscos. É um checklist importante. Falando em leis específicas, a Lei das Agências Reguladoras 13.848 de 2019.
Ela busca dar mais transparência e participação social ao processo regulatório, Como? exigindo, por exemplo, a realização de análise de impacto regulatório, AIR, antes de editar normas, e a obrigatoriedade de consulta pública, artigo 9º, e, em casos relevantes, audiência pública, artigo 10, antes da tomada de decisão pela diretoria colegiada. Para ouvir a sociedade e os setores regulados, né? Exato. E a Lei da Liberdade Econômica, 13.874 de 2019, trouxe princípios importantes para a desburocratização. Sim. A interpretação das normas sobre exercício de atividades econômicas deve ser favorável à liberdade, à boa-fé, presumir-se a boa-fé do particular, busca reduzir a intervenção estatal desnecessária. E agora um tema central: improbidade administrativa. Lei 8.429/92, com as profundas alterações da Lei 14.230 de 2021. Essa lei mudou o jogo, né? Completamente. A mudança mais impactante foi a exigência de dolo específico para todos os atos de improbidade. Enriquecimento lícito, artigo 9º, prejuízo ao erário, artigo 10, e atos contra os princípios, artigo 11. Acabou a improbidade culposa. E no prejuízo ao erário, artigo 10, não basta qualquer perda patrimonial. Tem que ser uma perda efetiva e comprovada. Mera irregularidade formal sem dano não gera ressarcimento. Isso. E nos atos contra os princípios, artigo 11, além do dolo, o rol de condutas agora é taxativo, não é mais exemplificativo. E o parágrafo 5º diz que nomeação ou indicação política não configura improbidade por si só, se não houver dolo de violar os princípios. As penas, no artigo 12, também foram revistas. Houve uma redução geral, especialmente nos prazos de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar. E a suspensão de direitos políticos foi eliminada para os atos que violam princípios, inciso 3. Outra novidade importante foi a introdução do acordo de não persecução civil no artigo 17b. O Ministério Público pode celebrar acordo com o investigado para solucionar o caso, sem ação judicial, desde que haja confissão, reparação do dano e cumprimento de outras condições. Uma ferramenta de consensualidade. E a sentença que julga a ação de improbidade, segundo o artigo 17c, agora tem requisitos adicionais. Quais? Além dos requisitos do CPC, ela precisa indicar os fundamentos que demonstram o dolo e a tipicidade da conduta, considerar as consequências práticas da decisão e levar em conta as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas. Busca uma análise mais concreta. Uma conexão com a LINDB, talvez. Totalmente. Falando em prazos, a prescrição também mudou muito. O prazo geral agora é de 8 anos, artigo 23, contados da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. E tem regras novas de suspensão por instauração de inquérito civil, ou PAD, no máximo 180 dias, e interrupção, ajuizamento da ação, decisões condenatórias recorríveis. E foi criada a prescrição intercorrente, pela metade do prazo principal, 4 anos. Muita mudança para absorver. E sobre a ação de ressarcimento ao erário? Bom, o parágrafo 8º do artigo 23 diz que a ação de ressarcimento é prescritível também, mas o STF, no tema 897 de repercussão geral, reafirmou que as ações de ressarcimento fundadas em ato de improbidade doloso são imprescritíveis. Há uma tensão aí entre a lei nova e a jurisprudência do STF. Um ponto para ficar atento. E a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Os artigos 20 a 30, incluídos pela Lei 13.655 de 2018, trouxeram um novo paradigma para o direito público, né? Sem dúvida. Buscam dar mais segurança jurídica e pragmatismo às decisões administrativas, judiciais e de controle. O artigo 20 veda decisões baseadas em valores abstratos, sem considerar as consequências práticas. O 21 manda considerar os obstáculos e dificuldades reais do gestor. O 22 exige motivação que demonstre necessidade e adequação da medida. O 23 protege a confiança legítima na revisão de atos. O 24 exige regime de transição em caso de mudança de orientação geral.
E o artigo 28 é crucial. A responsabilidade pessoal do agente público por suas decisões ou opiniões técnicas só ocorrem em caso de dolo ou erro grosseiro. Afasta a responsabilização por mera divergência de interpretação ou por erros excusáveis, né? Busca uma administração menos paralisada pelo medo de decidir. Exatamente. Além dessas, claro, temos outras leis administrativas essenciais que o material deve abordar, como a Lei das Parcerias Público-Privadas, PPPs, A Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos. a Lei de Acesso à Informação, LAI, fundamental para a transparência, Bloco 5, agora mais rápido. Noções gerais de direito e formação humanística. Aqui temos a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LC 3579. isso. Destaca as vedações ao magistrado no artigo 36, não pode exercer comércio, cargo de direção em empresa, salvo acionista sem gerência, outro cargo público, salvo um de magistério, nem atividade político-partidária. E os deveres, no artigo 35, cumprir a lei, não exceder prazos, tratar todos com urbanidade, residir na comarca, manter conduta irrepreensível. E o Código de Ética da Magistratura, a Resolução 60 do CNJ. Reforça princípios como independência, imparcialidade, conhecimento, cortesia, transparência, prudência, diligência, integridade, dignidade. São os pilares éticos da função. Exato. Bloco 6. Direitos humanos. Aqui a lista de normas é extensa. O Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, é central no sistema interamericano. Garante direitos civis e políticos essenciais: vida, integridade pessoal, vedação à tortura, liberdade pessoal, garantias judiciais. O artigo 8º sobre garantias judiciais é crucial. Devido processo legal, juiz competente, imparcial, prazo razoável, presunção de inocência, direito de defesa. E é importante lembrar do artigo 27, que trata da suspensão de garantias em estados de exceção. Mesmo nessas situações, alguns direitos são inderrogáveis, como direito à vida, integridade, proibição de escravidão, legalidade, liberdade religiosa, proteção da família, nome, direitos da criança, nacionalidade e direitos políticos. Isso. E o Protocolo de São Salvador adiciona os direitos econômicos, sociais e culturais, os DESC, ao sistema interamericano. Direito ao trabalho, à seguridade social, saúde, educação, meio ambiente sadio, são de implementação progressiva, em regra. E temos convenções temáticas importantes, como a Convenção Interamericana contra a Tortura e a Convenção de Belém do Pará, sobre a prevenção, punição e a erradicação da violência contra a mulher. No âmbito global, ONU, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é destaque, porque no Brasil ela tem status de emenda constitucional. Verdade. Traz princípios como desenho universal, adaptação razoável e uma série de direitos específicos para garantir a inclusão e a não discriminação. E temos ainda o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.281-10, a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, a Convenção sobre os Direitos da Criança, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção contra a Tortura da ONU, a Convenção sobre Desaparecimento Forçado. É um universo normativo vasto. O foco para a prova deve ser nos princípios gerais, nos direitos assegurados, nas obrigações que os Estados assumem ao ratificar esses tratados e como eles dialogam com o direito interno. A perspectiva humanística é cada vez mais cobrada do magistrado. Sem dúvida. E, finalmente, bloco 7. Direito Penal. No Código Penal, o material destaca o concurso de crimes, material, artigo 69, formal, artigo 70, e crime continuado, artigo 71. As regras de aplicação das penas em cada caso e as circunstâncias atenuantes, do artigo 65. Sempre bom lembrar da menoridade relativa, agente menor de 21 na data do fato e da senilidade, maior de 70 na data da sentença. E o sistema trifásico de cálculo da pena, do artigo 68,
Pena base, depois agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e diminuição. No livramento condicional, artigo 83, os requisitos são objetivos e subjetivos. Tem que cumprir uma fração da pena que varia 1/3 se primário, 1/2 se reincidente doloso, 2/3 se hediondo não reincidente específico. E comprovar bom comportamento, não ter falta grave recente, aptidão para o trabalho. E reparar o dano, salvo impossibilidade. Isso. Já as medidas de segurança, arts 96 e 97, aplicadas aos inimputáveis, são internação ou tratamento ambulatorial. O prazo é indeterminado, enquanto durar a periculosidade com perícia periódica. Do artigo 117, recebimento da denúncia, pronúncia, sentença condenatória recorrível, início do cumprimento da pena, reincidência. E a regra do artigo 119. No concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente. Nos crimes contra a honra, artigos 138 a 141, uma mudança importante e recente. A Lei 14.532 de 2023 aumentou significativamente a pena da injúria qualificada por elementos como raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou com deficiência. Artigo 140, parágrafo 3º. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E a Lei 14.811 de 2024 criou 2 novos tipos penais. A intimidação sistemática, o bullying, artigo 146-A, com pena de multa. E a intimidação sistemática virtual, o cyberbullying, parágrafo único do 146-A, se a conduta ocorre em redes sociais, aplicativos, jogos online, aí a pena é bem mais grave. Reclusão de 2 a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Uma resposta legislativa a um problema social crescente. E os crimes contra a administração pública. Um capítulo enorme e crucial para a magistratura. Sim, desde os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, como peculato, artigo 312, concursão, artigo 316, corrupção passiva, artigo 317, prevaricação, artigo 319. Até os novos crimes em licitações e contratos administrativos, que foram inseridos no Código Penal pela Lei 14.133/21, artes 337-E a 337-P. Contratação direta e ilegal, frustração do caráter competitivo, fraude em licitação, vários tipos novos. E também os crimes praticados por particular contra a administração, como resistência, artigo 329, desobediência, artigo 330, desacato, artigo 331, corrupção ativa, artigo 333, tráfico de influência, artigo 332. E os crimes contra a administração da justiça, como falso testemunho, artigo 342, coação no curso do processo, artigo 344, denunciação caluniosa, artigo 339, é uma parte extensa do Código. Muito. E nas leis penais especiais, o que o material destaca? A Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional, a Convenção de Palermo. Sim, traz definições importantes. Grupo criminoso organizado, infração grave, regras sobre criminalização da lavagem de dinheiro, cooperação internacional, extradição, é um marco. A Lei de Crimes Raciais, Lei 771/6889. Já falamos da injúria racial, artigo 2º-A, equiparada ao racismo pela Lei 14.532/23. Exato. Tornou-se crime inafiançável e imprescritível, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. E o artigo 20, que pune a prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito, também teve a pena aumentada e qualificadoras importantes, se for por meio de comunicação social, redes sociais. E a nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869, de 2019, trouxe uma série de tipos penais específicos nos artigos 9º ao 38º, descrevendo condutas de agentes públicos que configuram abuso. Ponto fundamental. O artigo 1º, 2º, diz que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.
Exige-se o dolo específico de abusar, de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Isso é importante para evitar a criminalização da atividade funcional normal. E os efeitos da condenação, como a perda do cargo ou a inabilitação, artigo 4º, não são automáticos. Dependem de reincidência específica em crime de abuso e precisam ser declarados motivadamente na sentença. É uma lei que busca equilibrar a proteção do cidadão contra excessos e a garantia do exercício da função pública. Ufa! Chegamos ao fim dessa visão panorâmica. Foi denso, mas acho que conseguimos focar nos pontos que saltam aos olhos nesse material preparatório para o ENAM. Civil, processo, empresarial, constitucional, administrativo, humanístico, direitos humanos, penal, muitas leis, muitas mudanças recentes. Sim, o desafio da atualização é constante para quem estuda para a magistratura. Recapitulando, a gente viu alterações cruciais na lei de improbidade, na lei de licitações, na previdência dos servidores, nas regras de nacionalidade, a criação do IBS na reforma tributária, novos tipos penais como o cyberbullying e a injúria racial equiparada ao racismo. A consolidação da proteção de dados como direito fundamental, a importância crescente dos tratados de direitos humanos e da aplicação da LINDB na atuação estatal e também na judicial. Exato. A preparação exige essa visão conectada, né? Entender a lei seca, mas também as tendências legislativas, a jurisprudência, embora a gente não tenha focado nela aqui, por limitação da fonte, e as exigências práticas da função de julgar. Perfeito. Agradecemos a quem nos acompanhou nessa análise detalhada. Fica bem claro que a preparação exige um olhar minucioso sobre a legislação e, principalmente, sobre as interconexões entre as normas. Com certeza. E como provocação final, a gente deixa uma questão que conecta dois pontos importantes que discutimos hoje. Como os princípios da LINDB, especialmente aqueles artigos 20 a 22, que mandam o julgador analisar as consequências práticas da decisão e as dificuldades reais do gestor. Como esses princípios devem ser ponderados na hora de aplicar as sanções por improbidade administrativa, cujos critérios também foram detalhados lá no artigo 17C da Lei 8429. É uma excelente questão. Como conciliar a busca por eficiência e pragmatismo da LINDB com a necessidade de punir a improbidade, agora com requisitos mais estritos de dolo e dano efetivo? Exatamente, é um exercício de ponderação que certamente fará parte do dia a dia da magistratura moderna. Fica a reflexão. Fica a reflexão. Até a próxima.